Falando então em corantes de origem vegetal, a gente tem que pensar na planta como um todo, na estrutura planta, desde lá o seu topo, das folhas, até abaixo do solo as suas raízes, tá? O que são os corantes dentro da planta geralmente? A planta ela é dividida em compostos do metabolismo primário e secundário. O que seria o metabolismo primário? Ela enfoca na produção e no crescimento. O crescimento é aumentar de tamanho, emitir novas folhas para fazer fotossíntese. Então ela cresce, emite folhas e depois ela entra na fase reprodutiva, onde vai focar na produção da flor e que vai se tornar um fruto, uma vagem, dependendo do tipo de planta que a gente está falando, ok? Bom, já o metabolismo secundário, ele geralmente está ligado às defesas da planta e a algum tipo de mecanismo atrativo. Então, atrativo seriam as flores e a cor das flores. Então, aquele corante ali é um composto do metabolismo secundário, cuja função de cor é ser atrativa, por exemplo, para os insetos que vão polinizar, as abelhas, as borboletas, enfim. Inclusive tem plantas especializadas com as flores com mecanismos especializados para atrair determinados tipos de insetos. Por exemplo, o maracujazeiro só é polinizado pela abelha mamangava. Então, a flor se especializou em atrair a abelha mamangava. Interessante, né? Enfim, depois a gente passa para o fruto. A cor do fruto ali muito vívido, vermelho, laranja, quando ele está maduro, essa cor tem também essa finalidade, em primeiro lugar, atrativa. E depois outros compostos fenólicos que têm a função de atrair pelo odor. Então tudo isso são compostos desse metabolismo secundário que tem essa função atrativa. E por outro lado, tem esses mesmos compostos do metabolismo secundário que tem uma função de defesa, que geralmente é para repelir mesmo. Então vai ter propriedade antimicrobiana, antibactericida, enfim. Vai ter propriedade anti-herbivoria, ou seja, para o inseto que vai comer, ou mesmo para um grande herbívoro, um veado, um boi, um cavalo, enfim. Independente do porte, vai ter essas propriedades para repelir. E aí de N maneiras, pode ser substâncias mais venenosas ou com odor muito forte, como a nicotina nas plantas de tabaco, as pimentas, né, que tem o composto ali com alta ardência, as plantas venenosas, né, que vão causar não uma repelência, mas a própria morte do inseto, do herbívoro, enfim, tem aí uma série de mecanismos que vai compor as defesas da planta. E aí, voltando lá para a fruta, veja a diferença entre a fruta verde e a fruta madura. A fruta madura, então, ela vai ter os compostos atrativos, aquela cor super vermelha, super amarela, laranja, um odor agradável, super atrativo. Agora pensa um pouquinho na fruta verde. Quem aí nunca mordeu uma banana verde, uma maçã verde, enfim. O que tem ali que faz ser não atrativo, não palatável? E a palavra é exatamente essa, não palatável. São compostos do metabolismo secundário. E que geralmente todos esses compostos, a maioria deles, são chamados de compostos fenólicos. E aí dentro dos compostos fenólicos a gente tem, por exemplo, antocianinas e os taninos. Vou falar um pouquinho das antocianinas. Antocianinas é tudo que vocês imaginam que dá cor para folha, para fruta, não especificamente a cor verde, que é a clorofila, mas pensa na folha, aquelas folhas mais alaranjadas, mais amarelas, né? Ou, enfim, as pétalas de flores aí, uma gama de cor infinita, né? As frutas, né? Então essas são as antocianinas, que variam desde os vermelhos até os azuis e amarelos. E aí elas têm propriedades específicas. As antocianinas que puxam mais para os tons de vermelho, elas são compatíveis com meios ácidos, enquanto as azuis, amarelas, elas estão mais para os meios alcalinos, tá? E isso, guardem essa informação. Isso é muito importante para depois a gente definir o que é um corante com bom potencial ou não. E aí elas têm essa função bastante atrativa, né? De cor, de sabor também. Então você vê aí todas as frutas vermelhas, a gama dos amarelos e laranjas, até as azuladas, né? Que são os mirtilos, as amoras, né? Tem toda essa variação.
E são substâncias muito importantes, inclusive, para o nosso metabolismo, porque elas têm propriedades antioxidantes, então, que combatem radicais livres, então vão combater o envelhecimento, principalmente da pele, vão combater doenças cardiovasculares, vão combater propensões ao câncer, né? Em geral, são indicadas como anticarcinogênicas, tá? Falando agora então dos taninos. O tanino nada mais é que aquela adstringência que você sente quando morde uma fruta verde. Mas saindo um pouco da fruta verde, os taninos, a função principal deles na planta é antimicrobiana. É antimicrobiana e anti-herbivoria, mas principalmente antimicrobiana. A anti-herbivoria vai funcionar para, por exemplo, nas sementes, nos grãos, por exemplo, tem uma espécie forrageira muito comum que é o sorgo. O sorgo é uma planta que na semente ela vai ter mais ou menos concentração de tanino e isso vai ser melhor ou pior para a dieta do herbívoro, no caso o gado, só dando um exemplo. Mas voltando lá na planta, então, em que partes que a planta mais precisa se defender? Imagina que a planta é como um ser humano. Qual que é a primeira fonte de ataque que a gente tem de ataque externo? Não é a nossa pele? Depois, claro, tem as vias orais, enfim, né? Outras maneiras de ataque. Mas o primeiro ataque, a maior área de contato que a gente tem é a nossa pele, tanto que é o maior órgão do corpo do ser humano. Na planta, então, é a mesma coisa. Os tecidos externos, tanto da planta como um todo quanto do fruto, por exemplo, são os tecidos externos. E o que são os tecidos externos em geral? São as cascas, tanto a casca do tronco, a própria raiz tem uma espécie de casca, né, mais fina, mais grossa, dependendo da planta, dependendo do mecanismo evolutivo que aquela planta desenvolveu para se defender e do que ela está se defendendo, certo? E na fruta a mesma coisa. Então, a fruta verde, a banana verde ou a maçã verde, ela vai ter essa concentração um pouco mais generalizada também na polpa para evitar que os animais consumam a fruta antes que a semente esteja pronta para germinar e gerar descendência. Basicamente é isso, é um mecanismo de defesa para que a fruta não seja consumida antes da hora. Tanto que antes da hora a palatabilidade dela é extremamente baixa, enquanto a fruta madura ela é extremamente atrativa. Porque a fruta madura já tem ali as sementes prontas para gerar uma nova planta, tá? Mas mesmo na fruta madura, as que possuem cascas, a concentração de tanino na casca continua alta em muitas delas, porque a fruta agora está atrativa para o bichinho lá que vai consumir ela e vai levar as sementes para se espalhar pela floresta, certo? Mas ela não pode apodrecer muito rapidamente, porque não vai dar tempo do passarinho ou do bichinho ir lá comer e espalhar a semente. Então, ela precisa continuar se defendendo, porém de outros agentes, que são os micro-organismos que causam as doenças ou o apodrecimento do fruto em geral, tá? Então a concentração de tanino ali na casca, ela vai permanecer alta para manter essas defesas, tá? Então agora vocês têm uma boa noção aí de dois potenciais corantes aí, que são os compostos fenólicos, a linha das antocianinas, que são as mais coloridas, e a linha dos taninos. Os taninos em geral, eles vão ser cores mais bege, marrom, puxando para o amarelado, mais queimado, ou daqui a pouco um amarelo mais intenso, enfim, são essas cores mais terrosas, tá? Enquanto as antocianinas vão ter essa variação mais colorida.